Responsabilidade, hein? Meu Deus. Muito obrigado, meu pastor Renê. Pastor Renê falando aqui, né? Sobre a minha pessoa. Boa noite, primeiramente, a paz do Senhor, amém? E eu tive o privilégio também, hoje à noite, de uma pessoa ilustre estar indo me buscar em casa. É mole? Nosso pastor Ednilson também foi lá me buscar hoje, eu estou sem carro. Para mim foi uma surpresa enorme. E aí a gente fica elogiado. Glória a Deus. Então, que bom que vocês estão aqui. Hoje é um culto especial. Um culto de famílias, né? E nós vamos estar indo na direção a Deus, para que nós possamos falar tudo que o Senhor colocou no meu coração e aquilo que Ele há de falar ainda mais no meu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, primeiro, Senhor, quero bendizer o Teu santo nome, da beleza da Tua santidade, reconhecer a Tua soberania, reconhecer que Tu és o Senhor da nossa família, Pai. Ó Pai, seja bem-vindo neste lugar, como sempre o Senhor está neste lugar. Ó Pai, venha falar aos nossos corações. Ó Pai, que eu venha diminuir, que Tu venhas crescer, ó Pai. E que possamos, Senhor, ouvir a Sua voz nesta noite. Ó Pai, nesta noite, Senhor, pedimos que o Espírito Santo venha, Senhor, habitar nesse lugar, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Sexta-feira, tivemos aqui uma reunião com a equipe Comunicação Viva. E aí, por quê? Uma reunião com toda a equipe para a gente alinhar, né, algumas coisas que estavam acontecendo e para que o andamento do culto fosse bem melhor, né? E aí nós tivemos, isso quer dizer, ajustes, né? Alguns ajustes que tivemos que fazer para que todo o culto seja bem melhor para nós. Amém? E o tema de hoje é justamente isso, ajuste familiar. Essa palavra, só o ajuste familiar estava no meu coração, e essa palavra eu cheguei a conversar lá em casa, com meus filhos, né, com a minha esposa, mas estava ardendo no meu coração depois que conversei com eles. E aí falando, ajuste familiar. Ajuste familiar. E aí Deus colocou mais uma palavra, né, o vocabulário. Ajuste familiar é preciso, é necessário e é indispensável. Vamos falar comigo? Ajuste familiar é preciso, é necessário e é indispensável. Amém? Quem concorda comigo com isso? Agora, vou pedir que vocês imaginem comigo. Eu pedi para Célia, né, colocar ali um edifício ali. E ali embaixo, vocês não estão vendo, mas vocês vão saber o que está acontecendo ali. E a gente vai imaginar agora. Agora imagine a estrutura de um magnífico edifício. Agora pense nesse alicerce sendo sutilmente destruído. Está pensando comigo? Contudo, o edifício continua lá, magnífico em sua aparência, funcionando normalmente.
Até que um dia as rachaduras começam o quê? A aparecer. Mas a sua aparência força nos dá a impressão de que aquelas coisas são sem importância. Afinal, o prédio é admirável. O prédio é admirável. Colossal, grande, lindo em cada detalhe. Então, num momento inesperado, ela desaba. Ele desaba o prédio, causando danos irreparáveis. Corroído por uma série de problemas. Por não o quê? Fazer a devida manutenção. Não perceberam que precisavam fazer ajuste interior do edifício. E aí, eu fazendo uma comparação com a introdução que acabamos de ler, aí eu faço uma pergunta a vocês. Não é o que acontece muitas vezes no que se refere à família? Famílias lindas, maravilhosas, que nas redes sociais tiram fotos, sorrisos, né? E aparentemente estão super felizes, mas acabam deixando despercebido que o alicerce está com rachaduras. Não é verdade? E se não tomar cuidado, toda a estrutura vai ao chão. E aí eu faço mais uma pergunta: por que acontece isso? Porque não se atentaram a fazer manutenção, não se atentaram a fazer reparos. Tudo isso acontece por não ter um ajuste familiar. Aleluia. Estão entendendo até aqui? Amém? Vamos prosseguir. Vamos ler lá em Provérbios. Vamos abrir nossa Bíblia. Em Provérbios, capítulo 24, verso 3. Está ali no multimídia. Diz assim: com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se afirma. Então o sábio sempre se constrói um lar, e sobre a prudência ele se afirma. E aí eu coloquei aqui o significado de ajuste. O que significa o ajuste mais próximo que nós queremos falar nesta noite? O que queremos falar nesta noite? Significa aplicação de correção de forma a reduzir os erros ou a eliminar discrepância, ou seja, discordância entre resultados obtidos. Amém? E aí você pode me perguntar nesta noite: Diácono Luiz, fazer isso dá trabalho. Ou então você pode me falar: requer tempo, eu preciso fazer serviços de casa. Não, Diácono Luiz. Só em pensar
já fico doente. Só em pensar, já fico doente. E aí, de repente, você pode imaginar, pensar, pode surgir um assunto que desconheço e criar um desconforto enorme. Pode pensar isso conosco. Se surgir um assunto que você desconhece, procura, estude, porque o Senhor há de falar no seu coração. Vê na palavra, porque o Senhor vai te orientar o que você deve fazer. Amém? Fala assim comigo. Se queremos que a nossa família seja abençoada, precisamos ajustar sim, com sabedoria e com a ajuda de Deus. Amém? Só com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. Isso faz toda a diferença. Aleluia. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Efésios 4:16. Diz assim: é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Então aqui é Ele, quem é Ele? É o nosso Deus, né? Nós falamos que com a ajuda de Deus nós conseguimos, né? Então, é o Senhor que nos faz com que o corpo todo fiquem ajustados e todas as partes, né, fiquem ligadas em si mesmo por meio da união, né, de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Cada parte funciona bem. Se tiver um ajuste, todo o corpo funciona bem. A família funciona bem. Amém? Aleluia. E aí eu quero falar de 3 homens. 3 homens da Bíblia que 2 deles tiveram pontos negativos. E tinham tudo para dar certo. Tinham tudo para dar certo, mas que não tiveram atitudes de sentar para conversar. De se alinhar para fazer uma mesa redonda para ajuste familiar que precisava. Estou falando aqui, né? Falei aqui que mesa redonda. Mesa redonda de vez em quando tem lá em casa. Mas é para a gente conversar, para a gente estar se alinhando. Até eu mesmo viro réu lá tem hora. Mas isso para quê? Para que a nossa família possa se alinhar, para que a nossa família possa ir bem. Você faz isso na sua casa? Se você não faz, faça. Aleluia. E aí vamos estar falando de outro homem que teve um ponto positivo. Mas primeiro vamos falar sobre os que tiveram ponto negativo. Primeiro homem, o rei Davi. Ele teve um reinado muito, né, vitorioso.
Ele foi vencedor de várias batalhas, né? Só que ele não fez o ajuste que precisava na família. E isso teve consequência, veio as consequências na vida da família de Davi. E aí, nós podemos falar, né? Poxa, eu só conheço que o rei Davi né, na palavra de Deus, o homem era o homem segundo o coração de Deus. Mas ele teve defeito. Sim, ele foi o segundo, né, ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus, sim. Mas por quê? Pela sua, né, sua obediência, pelo reconhecimento, pelo que ele, né, quando ele fazia alguma coisa errada, ele reconhecia, né, nisso. Ele pedia perdão com seu coração sincero. Mas teve ponto negativo. A família. Em relação à família. O filho dele, chamado Aminon. Obrigado. Lá em 2 de Samuel, a partir do capítulo 13, né? Está a referência. Primeiro filho de Davi, ele violentou a sua meia-irmã Tamar. E depois foi assassinado pelo seu meio-irmão Absalão. Vocês conhecem essa história? Lá, já em 2 de Samuel, capítulo 15, fala sobre o Absalão. Absalão, filho de Davi, conspirou e depois tentou tirar o trono do seu pai, Davi. E acabou o quê? Morrendo na batalha depois. É a consequência. Em Efésios fala: filhos, obedecei seus pais, para que prolongue os dias aqui na terra. Você pode ver, olha só, conspirou com o pai, teve problema. Lá em 2 de Samuel 12, 15, né, fala também, né, quando Davi, né, teve adultério com a Batseba. Obrigado. Um filho sem nome, que morreu bebê, gerado pelo quê? Adultério. Olha só, várias coisas que aconteceu na vida de Davi, na vida da família de Davi. Outro exemplo, um ponto negativo, o sacerdote Eli. O sumo sacerdote Eli, que ficou marcado não só apenas pelo seu contato com o jovem Davi, mas principalmente pela rebeldia de seus filhos. Quando precisou fazer o ajuste familiar, o sacerdote Eli foi omisso e houve uma grande tragédia. Vocês conhecem a história do Eli? Do profeta Eli? Do sacerdote Eli? Né? Seus filhos fazendo coisas erradas. Está lá a referência ali. Vocês podem anotar depois. Né? Deus fala através do profeta, né, com Eli, para lhe dar um jeito no filho dele, nos filhos dele.
E aí, né, ele só, né, colocava a mão na cabeça. Meu filho, não faz isso, não faz isso. Só falava assim. Só que aí, ele foi omisso. Para a gente entender melhor, olha só o que diz lá em 1 de Samuel 4, capítulo 4, versículo 12 ao 18. Diz assim: um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo de batalha até Siló e chegou lá no mesmo dia para mostrar a sua tristeza. Ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. Eli estava sentado numa cadeira, perto da estrada, esperando. Ele estava muito preocupado com a arca da aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. Eli ouviu os gritos e perguntou: que barulho é esse? Então o homem correu para contar as notícias a Eli. O homem disse: eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. O que aconteceu com meu filho? Ali perguntando, né? O povo de Israel fugiu dos filisteus, respondeu o mensageiro. Foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E os filisteus tomaram a arca da aliança. Quando ouviu falar na arca, Eli caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo, por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi o líder do povo de Israel 40 anos. Aí eu faço uma pergunta, né, para nós nessa noite. Esses homens não tinham tudo para dar certo? Davi não tinha tudo para dar certo? Eli não tinha tudo para dar certo? E por que não deu certo? Porque teve essa circunstância na vida dele, na família dele. Por quê? Olha o que eu coloquei aqui. Ajuste familiar, mais uma vez, é preciso, é necessário, é indispensável. Sabe o que tem em comum nesses homens? Em Davi, em Eli? Eles falharam em requisitos de liderança, responsabilidade, falharam em não dar atenção nas rachaduras. Eles não deram atenção nas rachaduras do alicerce do seu patrimônio, da sua família. Aleluia. Peço a Deus que nos dê sabedoria para fazer o ajuste familiar que precisamos fazer do nosso casamento com o seu esposo. Que Deus possa te ajudar, possa te dar sabedoria, né, para fazer o ajuste que precisa com a sua esposa, com seus filhos, com nossos filhos.
Porque o mundo vai mal a cada dia. O mundo não tem nada que presta. Só ensina coisas que não condiz com a palavra de Deus. E precisamos orientar os nossos filhos, a nossa família, nossas esposas, os seus esposos também. É isso que precisamos. Aleluia. Estão entendendo até aqui? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vimos 2 exemplos negativos de homens que só tiveram problemas em relação do ajuste familiar. E agora, vamos estar falando sobre Noé. Ele teve ponto positivo. Isso aqui eu botei mesmo para vocês pensarem, ponto positivo, mas lá na frente teve coisas, problemas. Mas eu quero falar com vocês que família, não existe famílias perfeitas. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que, através do homem chamado Noé, os filhos dele foram obedientes. A sua esposa foi obediente, obedeceu, ajudou. E aí nós vamos ficar sabendo por que aconteceu isso. Porque esse ponto positivo, coloquei aqui sobre Noé. Noé que foi convidado por Deus para fazer uma arca. Pensa comigo. Se não houvesse respeito, obediência e sabedoria na família, Noé conseguiria construir o grande barco? Sim ou não? Não, né? Vamos estar lendo lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 19. Né? Eu não vou ler ali, mas vou falar aqui o que eu coloquei aqui. Diz resumidamente que o Senhor ordenou a Noé que construísse uma arca, na qual a sua família e todo o que vive de toda a carne, fossem salvo no dilúvio. Agora, como Noé convenceu a sua família, já que nunca tinha chovido naquela terra? Como? A resposta está no capítulo 6 de Gênesis, de 8 ao 10. Olha só. Se o Senhor via isso em Davi, a família dele via isso nele também. Ele era o espelho em Noé. Olha só. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia o quê? A Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com quem? Com Deus. Aleluia.
Aleluia. Então, o que fez que a família de Noé ajudasse ele a construir a arca foi o quê? Que eles viam Deus na vida de Noé. Não é isso? Então, né? Então, por isso que aconteceu isso na vida dele. Por isso que a família ajudou a Noé. Estou com o Davi na cabeça aqui. Aleluia. E aí, o primeiro tópico que eu quero deixar para nós fazer essa pergunta. Qual o ajuste que preciso ter? Que atitude eu tenho que ter dentro do meu lar? Estão pensando aí? Que atitude? Qual o ajuste que preciso ter? Que atitude eu tenho que ter dentro do meu lar? A primeira atitude. Antes de tudo, ore ao Senhor. Antes de tudo, antes de você resolver qualquer situação, ore ao Senhor. Tenha sempre diálogo. Incentive o diálogo. Tenha sempre diálogo. Incentive o diálogo. Tenha coragem para resolver os conflitos. Tenha coragem para resolver os conflitos. Não é resolver daqui um mês. Não é resolver daqui um ano. Se teve algum problema, tentam resolver na hora. Não durma. Não dorme um virado, de costa para o outro. Tentam resolver. Perdoe. Pratique o perdão. Em todas as áreas. Pratique o perdão. Seja gentil. Seja gentil com seu esposo, seja gentil com a sua esposa, com seus filhos. Aleluia. Fale sempre a verdade. Fale sempre a verdade. Fala sempre aonde está a verdade? É na palavra de Deus. Não minta. Fale sempre a verdade. Lute pela sua família. Que possamos lutar pela nossa família. Seja grato. Agradeça. Seja gentil. Quando a esposa fizer um agrado a você, fala assim, muito obrigado, meu amor. Ou então sua esposa fazer o seu esposo fazer um agrado para a esposa, fala assim, Senhor, esposo, muito obrigado. Que bom. Agradeço a Deus pela sua vida. Seja grato. Deixe Deus
ser Deus na sua família. Essa frase aqui é do nosso pastor Renê. Deixe Deus ser Deus na sua família. Quantos querem deixar que Deus seja Deus da sua família? Diga amém. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Aleluia. 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 Quem pode, segundo tópico, quem pode fazer o ajuste em minha família? Quem pode fazer o ajuste na sua família? Você? Só você? Em primeiro lugar, quem pode fazer o ajuste na sua família? Deus. É Deus que pode fazer o ajuste na nossa família. Tudo isso que eu falei, né, no início até aqui, né, eu falei, né, nós temos que fazer o ajuste sim na nossa família, mas com a ajuda de Deus. Só Deus pode fazer o ajuste na nossa família. Só Deus pode fazer o ajuste que a minha família precisa, através das nossas atitudes. Através da minha atitude. Atitude. Aleluia. Assim como um edifício precisa de bons alicerces para ficar de pé, uma família também precisa de Jesus para se manter firme. Hoje de manhã o nosso amigo, cadê ele? Está aí? Não está aí, deve estar lá embaixo. Júnior falou sobre que a nossa casa tem que estar firmado aonde? Na rocha, né? E aqui hoje, aí agora à noite estou falando que a nossa família, né, tem que ser Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser o nosso único alicerce. Você lembra o que eu falei, né, na introdução? O edifício lindo, maravilhoso. Só que no interior, né, começou a rachar, ter rachaduras no alicerce. E é justamente isso que eu quero dizer, que o edifício, né, físico, né, o alicerce físico pode rachar, mas Jesus não. Ele é o nosso alicerce, que nada abala ele, nada. Ele é o nosso alicerce. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, eu pergunto nesta noite: como eu reajo a esse ajuste que Deus quer para a minha família? Qual é a sua reação? Qual é a sua reação? Você para? Você desiste? Você desiste da sua família, do seu lar? Você pensa em ir embora da sua casa?
Você desiste de orar para aquele seu filho que está nas drogas? Você desiste do seu filho que está com pensamentos negativos, pensamentos diferentes? Aleluia! Isso é uma reflexão, é uma pergunta para nós nessa noite. Você desiste da sua família? Qual é a reação que você tem neste momento? Toda ação tem o quê? Toda ação tem uma reação. Como eu reajo a esse ajuste que Deus quer para a minha família? Primeiro, a pergunta está aqui, a resposta está aqui. Eu aceito o ajuste do Senhor. Eu aceito o ajuste do Senhor. Segundo, eu pratico o ajuste do Senhor. Eu pratico. De que maneira? Orando, não desistindo, não abandonando, falando que ama o seu esposo, falando que ama seu filho, falando que ama a sua esposa, falando que ama, aleluia, a sua família. Eu pratico o ajuste do Senhor. Terceiro, eu confio no ajuste do Senhor. Eu confio no ajuste do Senhor. Muitas das vezes pensamos, tá dando tudo errado. Eu não vejo mudança. Eu não vejo saída. Quando nós pensamos desta maneira, é aí que o nosso Deus vem em nosso favor. É aí que Deus vem em favor da nossa família. É aí que Deus vem em favor da nossa casa. Aleluia. É assim, é desta maneira. Como eu falei, não existe família perfeita. Mas Deus nos deu uma família para que eu e você possamos cuidar. E aí Deus conta comigo e com você. Não desista da tua família, não desista da tua casa. Não desista. Não desista. Eu confio no ajuste do Senhor. Olha o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 5. Diz assim: confie aonde? Com quem? Aonde? No Senhor. De todo o quê? E não se apoie na sua própria inteligência. O que quer dizer com isso? Não confie em seu próprio braço, não confie no seu próprio entendimento. Porque nós podemos errar, mas que nós possamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Entregar nas mãos do Senhor
e não tirar das mãos do Senhor. Aquilo que Deus pode fazer, Ele fará. E aquilo que nós temos que fazer, vamos fazer. Amém? Aleluia. Conclusão. Você quer ter uma família ajustada pelo nosso Senhor? Quem quer? Quantos querem? Eu quero. Então tá ali, ó. Então, aceite, pratique e confie em Deus. Aceite, pratique e confie em Deus. Entregue a tua família nas mãos do Senhor. Amém? Isso aí a palavra que Deus me deu foi mais para que possamos refletir, uma reflexão. A nossa família só vai ter comprometimento com Deus se nós pais, se nós mães, se as mães, pais, fazer o ajuste que precisa ser feito. A nossa família, a nossa casa só vai se voltar para Cristo se fizermos uma mesa redonda e colocar tudo o que está na palavra de Deus, conversar, orientando com sabedoria. Amém? Gostaria que os músicos viessem aqui na frente, por favor. Deus falou com você nesta noite? Amém? Porque Deus falou comigo. Tem falado comigo. Falar sobre família é muito difícil. Eu estava conversando com o pastor Ednilson. Falar com família, para a família, falar em qualquer assunto de família é muito complicado. Mas é porque nós temos que, muitas coisas nós falamos, acabamos não praticando. E aí Deus está abrindo nossos olhos nesta noite, nosso entendimento. Faça o ajuste que temos que fazer para que nossa família seja abençoada.